E então, a gente resolveu, e a gente entende que isso acontece, né? Pessoa pública, acontece isso, não tô aqui pra julgar o interesse das pessoas em o que elas se interessam em saber ou não saber. Tá tudo certo. A vida é como é. E eu decidi aparecer nos stories. Eu já tava levando uma vida normal. Decidi aparecer nos stories. Para não ficar essa tensão no ar de que eu tava, sei lá, com o pé na cova, no hospital, desfigurada, e etc, e etc. Eu sempre faço procedimentos na minha cara, gente. Sempre. Isso é desde sei lá quando. Isso é um costume. Da última vez que teve uma grande repercussão, acho que foi no Faustão, há muitos anos atrás. E desde então eu não deixei de fazer plástica. Eu sempre fiz. Mas eu não acho que é uma coisa que eu tenho que ficar postando o tempo todo. As outras vezes que eu fiz, ninguém nem descobriu e ninguém nem percebeu. E nem se falou sobre isso. E tá tudo certo. E dessa vez, não foi dessa forma. Acontece que eu tenho visto muito se falar na internet sobre o quanto que eu influencio as pessoas, os jovens, as mulheres, de maneira equivocada, a não se aceitar, a não aceitar a própria cara, a ficar se mexendo o tempo todo, e etc, e etc. Ou que eu tô com um problema psicológico de imagem e de ficar me trocando e etc. Bom, eu penso que se eu tivesse com um problema, ou se eu tivesse com um problema psicológico grave, triste, sério, seria ainda mais triste e mais horrível pra minha vida, né? Pra vida de qualquer pessoa que esteja com um problema, né? Como dizem, ver todo mundo falando disso como se fosse dessa forma, né? Poderia ficar muito ruim verdadeiramente pra mim. Aí sim poderia virar algo bem ruim, psicológico, né? Na minha opinião. E acho que as pessoas têm muito esse costume, né? Fazem isso com muitas pessoas sobre a perspectiva de que a pessoa escolheu ser famosa, tá aí pra isso. Eu não sei se a pessoa... Então quer dizer que se alguém sair com a bolsa aberta na rua, tá pedindo e pode ser roubado e tá tudo bem roubar? Não sei. Então se a pessoa escolheu ser famosa, tá tudo bem acabar com o psicológico dela até ela ficar doida. Enfim, eu tô ótima, tá tudo bem comigo. Mas trouxe essa reflexão. E também trouxe uma reflexão, quero trazer uma reflexão que é o seguinte. Eu sempre, se você for agora no meu Instagram, você vai encontrar inúmeros posts sobre coisas que realmente importam. Sobre coisas que eu realmente penso que seria importante a gente dar atenção, né? Como, por exemplo, essas PLs que eu acabei de ler aqui, das causas indígenas, causas ambientais. Sempre posto isso no meu feed, sempre posto isso nos meus stories, uso a minha plataforma. Antes mesmo de eu sumir, se foi para plástica, se foi por estratégia, se foi pelo que quer que tenha sido que eu queira fazer da minha vida, eu abri a minha porta para pessoas que eu admiro muito e gosto muito da comunidade indígena. E a gente fez uma ação super legal trazendo atenção para a PL do marco temporal, para a importância que tem para o meio ambiente todos esses assuntos. Postei quando eu estava um pouquinho desaparecida das redes, eu postei coisas que estavam acontecendo com a ministra, né? Sobre o meio ambiente, sobre a Marina. E ninguém deu ideia. Nada se falou sobre isso. Então, quando você vai no meu perfil, eu sou uma cantora, né? Essa é a minha profissão. Minha profissão é cantar, alegrar as pessoas, divertir. É o que eu gosto de fazer, é fazer as pessoas ouvirem música, se divertirem, ficarem felizes, né? E etc. Essa é a coisa que eu curto fazer. Então, lá no meu perfil, se você for lá agora, vai ter isso, música, e vai ter esses assuntos super importantes, na minha opinião. Meio ambiente, o planeta,
os indígenas, espiritualidade, autoconhecimento, cuidar da alma, a minha religião, que sofre muito preconceito, né? Então essas são as pautas que eu trago para o público. Essas são as pautas que eu trago para quem me segue, né? Eu não trago pauta de plástica. Não sou eu que trago. Não fui eu que fui na internet. Eu não fiz um face reveal. Alguém me viu na internet falar: gente, eu fiz um procedimento e agora eu farei um face review amanhã, tal hora. Eu não fiz isso. Então, do leque de opções que eu entrego para as pessoas, de coisas que eu penso, de coisas que eu posto, desse leque de opções de causas indígenas, causas ambientais, causas políticas, causas religiosas, intolerância, autoconhecimento, desse leque de opções, a pessoa escolhe falar sobre a minha aparência, sobre o que eu escolhi fazer na cara ou não escolhi. Então, quem é que está influenciando o jovem, ou a mulher, ou fulano, ou beltrano a falar sobre aparência, a pensar sobre aparência, a julgar a aparência do outro? Sou eu, que faço o que eu quiser com a minha cara, com o meu corpo. Se eu quiser amanhã virar o Smeagol, eu viro. Se eu quiser amanhã virar o Fofão, eu viro. Se eu quiser amanhã virar o que eu quiser, ficar literalmente desfigurado, eu posso ficar. É o meu corpo. Mas as pautas que eu trago não são essas. As pautas que eu trago são pautas que verdadeiramente importam. E são as que eu penso que as pessoas devem seguir. Se as pessoas querem seguir o meu exemplo ou não, eu sou uma pessoa que tem as minhas atitudes. Se são erradas, se são certas, se são isso, se são aquilo,